Quero aqui estar aproveitando essa paisagem, esse silêncio. Só o canto do quero-quero aqui, né? Para mim está respondendo alguns questionamentos que as pessoas têm feito, tanto no canal, como também em minhas reuniões presencial. Vou caçar um lugar aqui para mim me aquietar. Tanto no canal como em minhas reuniões presenciais, pessoas têm me questionado se esse ensinamento que eu tenho trazido, ele não é místico, ele não faz parte de ensinamentos ocultos. E eu quero responder falando para você o seguinte: primeiramente, o que significa místico? Até onde eu sei, místico é algo que é misturado. Então, uma vez que nós reconhecemos que nós somos corpo, alma e espírito, então nós somos mistos, nós somos 3 em 1. E esse ponto de vista é o ponto de vista defendido por Deus, pela palavra do Senhor. Então, a praticidade desse entendimento, o misto, é aquela pessoa que reconhece que a fonte da vida está no espiritual. E Deus é espírito. E Deus, que é espírito, é a fonte da vida. E é a vida, Deus, que é espírito, que é amor, que sustenta a vida. Então, quando eu reconheço e eu pego essas informações, essas instruções, eu aplico em minha vida, então é isso que se define um sujeito místico. E sobre o ocultismo, o apóstolo Paulo, ele se define na palavra de Deus como aquele que recebeu de Deus uma responsabilidade de revelar algo para as pessoas, algo que esteve oculto durante todos os tempos, mas que agora ele, Paulo, estava na responsabilidade, ou tinha responsabilidade, de revelar aquilo que esteve oculto, que é revelar Cristo em vós. E no tocante à revelação da palavra de Deus está oculta para muitos. E o mesmo Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá a partir do capítulo 3, ele diz que a nossa vida está oculta ou guardada em Cristo. Então isto também é o significado do ocultismo. Agora, mais 2 questionamentos que sempre as pessoas me fazem. Uma é: a lei da atração é pecado? A lei da atração é uma coisa de Deus ou não? A lei da atração, por si só, já está falando. A lei que foi colocada por Deus, que é a partir delas que os elementos atraem outros elementos da mesma espécie, similar. A força ou a energia que atrai outra energia similar. Isto é lei da atração. E esta lei é uma das leis que foi colocada por Deus para o equilíbrio do universo. Então não tem como ser pecado uma coisa que Deus criou. Outra coisa que as pessoas me questionam muito, me perguntam muito: se eu acredito que esse negócio de coach ou treinador, se isso é uma coisa boa ou não, se isso é pecado ou não. Para que você possa entender isto e tirar suas próprias conclusões, vamos para a palavra de Deus. O povo de Deus se encontrou oprimido por um rei opressor, por um rei ditador, por uma pessoa perversa. Então aquele rei, que era Faraó, oprimiu o povo de Deus, povo que tinha uma promessa dada pelo próprio Deus, que aquele povo era um povo bendito, um povo valioso, um povo que era para Deus o primogênito de Deus. E as promessas que Deus dirigiu àquele povo era que aquele povo seria um povo bendito, um povo bem-sucedido, um povo que estava sempre por cima e não por baixo, um povo que sempre seria cabeça e não cauda, um povo que prosperava em tudo que colocara as mãos. O Senhor Deus disse que ele abriu para aquele povo seu bom tesouro. Nem tanto aquele povo estava oprimido, não tinha nem o que comer, sendo humilhado, apanhando, comendo só pão e água, e muitos trabalhavam até morrerem oprimidos, obrigados pelo sistema. E isto durou 430 anos. Mesmo aquele povo tendo a promessa, mesmo aquele povo conhecido a Deus, mas não fazia diferença.
Mesmo aquele povo conhecendo a Deus e sabendo de todas as promessas, nem todo aquele povo estava ali naquela situação. Por quê? Porque enquanto eles aceitavam aquela realidade, aquela situação, nada mudaria na vida dele. Porque o estado de espírito deles era descompatível. A capacidade dele não era o suficiente. E quando foi que isso começou a mudar? Quando chegou um homem, no caso Moisés, que é chamado também do libertador, e despertou na consciência daquele povo que eles podiam sair daquela situação. E o que Moisés fez com aquele povo é o mesmo que os treinadores faz, é o mesmo que os coaches faz. Então se vê que o ofício em si não é uma coisa ruim. Agora, como cada um irá usar, se para o bem ou para o mal, se irá tirar vantagem desonesta ou não, se irá de fato cooperar ou não para o bem comum, aí é uma questão pessoal, mas o ofício em si não tem nada errado. Outra coisa que é muito importante você entender, todos nós entendermos, é que cada um de nós se ajustamos ao estado de espírito que é compatível, que é ao equivalente, que é semelhante à realidade, que nós se ajustamos a ela, que nós aceitamos como normal, é ao equivalente, é correspondente ao nosso estado de espírito. Então aquele povo estava com o estado de espírito tão deplorável, tão abatido, tão diminuído, tão insignificante, que mesmo ele tendo uma promessa de estar por cima e não por baixo, ele estava por baixo, quem estava por cima era Faraó. Mesmo eles tendo uma promessa de ser cabeça e não cauda, quem estava sendo cabeça era Faraó. Então chegou Moisés, atiçou nele a consciência, aqueles que foram acreditando, não foram aceitando aquela situação, e a partir daí Moisés disse, olha, vocês devem fazer uma aliança com o cordeiro, aquele cordeiro aponta para Jesus, e aqueles que fizeram o acordo, aqueles que aceitaram, ao aceitar automaticamente, saía de debaixo da responsabilidade, quebrava o elo com aquela realidade dura e cruel, saía debaixo do governo de Faraó e automaticamente se colocava diante da responsabilidade e do governo de Deus. Agora sim, Deus iria tomar parte ou tomar partido na causa dele. E o que é que aconteceu? 10 pragas a princípio. Enquanto o Faraó não reconheceu que existia uma força superior do que a força dele, intervindo a favor do povo, enquanto Faraó não aceitou as pragas continuava. E aqui tem um ponto a ser destacado, tanto para você que é inscrito do nosso canal, como eu falo sempre isso em minhas reuniões pessoais, porque o papel do coach, o papel do professor, o papel do treinador, ele é importante. Agora vamos analisar sobre esse caso que nós estamos falando. O treinador Moisés, o coach Moisés, despertou nele a consciência que esse é o papel, indicar o caminho, ajudar a pessoa a resolver o problema, a sair de determinada situação. Então agora Moisés saiu e levou o povo em direção à terra que mana leite e mel. E ao chegar na beira do mar, foi tempo que Faraó mudou de ideia e veio com todo o seu exército atrás do povo para destruir o povo. E agora eu lhe pergunto, será que apenas a força do coach ou a força do treinador seria o suficiente para livrar o povo de uma destruição certa? Lhe pergunto, eu sei que você tem a resposta. É aqui que faz a diferença você não ficar só na dependência, você não ficar limitado só à força do homem, só à força natural, só à força da lei da atração. Eu duvido, Eudó, se existe lei de atração no mundo capaz de fazer o mar se abrir. Eu duvido, Eudó, se havia lei de atração no mundo que impedisse Faraó chegar e destruir aquele povo. Porque Faraó vinha com homens saudáveis, porque Faraó vinha só com os homens preparados para a guerra, todos armados, enquanto que aquele povo nunca tinha pegado uma espada para lutar. Ali tinha velho, tinha criança, tinha pessoas de todas as idades que não sabiam lutar.
Não é fácil perceber? Por isso, um dos propósitos deste canal, como é aquilo que é a minha missão de vida, fazer você entender e separar uma coisa da outra. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. O papel de Moisés foi fundamental, assim como o papel de um instrutor, de um coach, de um treinador, de um guia, de uma pessoa que oriente, de uma pessoa que ajude, de uma pessoa que motive, de uma pessoa que já percorreu o caminho e sabe ajudar outro, orientar outro. Mas, ao mesmo tempo, é necessário entender que existem situações que não existe coach no mundo que seja capaz de resolver. Que não adianta você mentalizar o que você quer, porque não é capaz de você resolver o problema. E o problema do mar é um desses problemas. O problema de Faraó é um desses problemas. Mas foi aí que se viu a importância de que Moisés diz: faça uma aliança com Deus, mate o cordeiro. O cordeiro aponta para Cristo. Tanto é que Cristo, quase 3.000 anos depois, conversando com os descendentes daquele mesmo povo que conhecia de quais salteado a história, e dentre elas a história do Mar Vermelho, porque a Bíblia descreve que Deus abriu o caminho no meio do mar. Aí Jesus disse assim: eu sou o caminho. Se o povo tivesse atravessado o mar por uma ponte, Jesus tinha dito: eu sou aquela ponte. Para nós entendermos que, assim como no caso de Moisés, fez aliança com o povo a partir através do sangue do cordeiro, que apontava para Jesus. Jesus é o nosso elo, onde nós nos aliançamos com Deus. E Jesus não tem nada a ver com o símbolo religioso. É aqui que muitas pessoas estão perdendo. E muitos podem perder muito mais do que ganhou só com a lei da atração ou com qualquer uma das leis naturais. Porque Jesus, ele não é um símbolo religioso. Quem é Jesus, então? Então veja lá, Deus é espírito, aonde está o poder, aonde está a imortalidade, aonde está a força superior a todas as forças, a força que tem controle sobre todas as leis naturais. Mas essa força dispersa por todo o universo não resolve o problema de ninguém. Não abriria o mar, não resolve o teu problema. Então quem é Jesus? Jesus foi o nome, ou foi o homem, que humanizou essa força, que trouxe essa força em um corpo físico. E o Cristo é a conexão do ser humano natural em fundição com o poder invisível, com o poder imortal, com Deus que é Espírito. Então essa fundição, essa conexão, essa mistura é Cristo. E em nossas vidas isto acontece quando a nossa mente é elevada, quando a nossa consciência reconhece que eu sou quem? Porque aqui cada um se identifica com essa palavra compatível com o seu estado de espírito. Voltando para o povo, se perguntasse para o povo: e aí, define vocês, como é que vocês são? A cada um diz: eu sou escravo, eu sou um sofredor, eu sou um coitado, eu sou um pai de família que luta sem sucesso para proteger minha família, porque este era o estado de espírito deles. Então cada um de nós nos identificamos compatível com o nosso estado de espírito. Eu sou pobre, eu sou rico, eu sou fraco, eu sou forte. E essa identificação não significa apenas uma expressão verbal. E é aqui que, mesmo a lei da atração sendo uma realidade, mas pouquíssimas pessoas entendem. Porque, por exemplo, ele diz assim: eu sou rico. Eles dizem com os lábios, mas o seu estado natural está todo deformado. Eles sabem que eles são pobres. Então eles não são o que eles dizem. Então eles não irão atrair o que eles dizem. Eles irão atrair o que eles de fato são. Agora é claro, na medida que a mente é desperta e ele começa a falar: eu sou forte, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou bem-sucedido, aquilo que o homem fala hoje, se ele continuar falando, ele se tornará amanhã. Então cada um de nós se identificamos com o nosso eu sou, compatível com o despertar da nossa consciência.
Então o Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um eu sou. Diante do maior problema, do nível mais alto do problema, no caso, Jesus se deparou com a morte do seu amigo Lázaro. Quando as suas irmãs disseram, olha, o Senhor chegou tarde. Maria, Marta, por acaso? Eu não já falei para vocês que eu sou? O que o Senhor é, Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui é uma chave. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua realidade, se você começar a falar, a propósito, tome isso como hábito, amanheça o dia e seja a primeira coisa que você fale, eu sou a ressurreição e a vida de todos os meus sonhos e meus ideais. Eu sou a ressurreição e a vida de todos os meus ideais. Eu sou a ressurreição e a vida do bem da minha família. Eu sou a ressurreição e a vida da minha vida financeira. Eu sou a ressurreição e a vida de qualquer coisa, de qualquer ideal, de qualquer projeto. Você começa a falar, na medida que você começa a falar, a tendência com o tempo, isso se torne realidade, porque todo o poder, porque o poder de Deus, ele chega até nós e ele se expressa a partir através de nossas palavras. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou conosco. Isso é um princípio. A propósito, ainda falando a respeito do povo lá no Egito. Deus mandou para Moisés falar para aquele povo que Deus tinha uma terra que manava leite e mel. Olha a diferença. Aquele povo só comia pão e água. Aquele povo era escravo, desrespeitado, desonrado. E agora tinha uma promessa dada por Deus, que Deus levaria eles para uma terra que mana leite e mel, uma terra que eles seriam os proprietários, uma terra que tinha do bom e do melhor. Olha que diferença. Só que tinha um detalhe, a capacidade, o estado de espírito daquele povo era descompatível para a realidade da promessa, era descompatível. Então, para resolver esse problema, o que aconteceu? Você vê as etapas. Uma vez que o povo saiu do Egito, Deus fez com que os egípcios dessem ouro e prata para o povo, e assim está escrito em Salmo 105, e o verso 27, que Deus fez o povo sair com ouro e com prata, e dentro daquele povo não havia um enfermo sequer. Então isso para que o autoestima do povo começasse a ser melhorado, começasse a ser erguido, levantado, e ao mesmo tempo para que aquele povo passasse a confiar em Deus, porque durante os 430 anos que aquele povo passou debaixo de opressão, ele sabia da história da promessa, mas a promessa estava morta para eles. Então Deus começou a ativar a fé neles e trazer e tornar vivo as promessas. Começou a partir através das pragas. Depois Deus fez com que o povo desse ouro e prata. Depois aquele povo viu o mar se abrindo. Depois que o mar se abriu, 40 anos no deserto, Deus sustentando com comida do céu, com maná do céu. A roupa no corpo daquele povo crescia. As sandálias e os calçados cresciam. Tudo isso tinha propósito de elevar a consciência daquele povo, a mentalidade daquele povo, a autoestima daquele povo, o estado de espírito daquele povo. Então, desde que eles saíram do Egito, em cada acampamento que eles acampavam, cada vez que eles paravam, você pode ter certeza, ali estava se definindo as etapas aonde a mentalidade deles iriam se elevando. E a última dessas fases foi quando Josué parou na beira do Rio Jordão. Então todos aqueles anos, Moisés e os líderes estavam trabalhando, e o próprio Deus trabalhando na mentalidade das pessoas. Mesmo a pessoa ouvindo, olha, você pode falar assim, eu serei rico, eu serei abençoado, eu serei grande, eu serei feliz. Claro, todo começo começa a partir das palavras. Toda jornada, mesmo que seja uma jornada de 1 milhão de quilômetros, se começa sempre com o primeiro passo. Assim também, dependendo de qual seja o tamanho da jornada, sempre se começa com uma atitude. E o falar é a coisa mais importante. Mas o fato é, você só vai conquistando compatível com o teu estado de espírito. Agora mesmo, antes de eu sair para essa caminhada, uma senhora nos chamou lá fora e eu saí.
E era uma moça, uma senhora que estava catando algumas coisas no lixo para vender no seu carrinho de mão. E aí ela queria permissão para pegar algumas coisas que estava lá fora. E eu dei a permissão para ela e comecei a conversar com ela. E durante o curto tempo em que eu conversei com aquela senhora, as coisas que ela falaram, todas as coisas que ela falaram, foram algo para que eu sentisse pena dela. É porque eu estou pegando aqui, isso aqui, esse monte de coisa aí que você está vendo, talvez dá uns R$3 só. Porque o povo cobra muito barato. E aí ela disse, olha, eu tenho osteoporose, olha, eu tenho um problema no sangue, olha, é porque lá em casa, moço, lá eu não tenho nada para me comer. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu moro sozinha, moço. Então, eu tenho que pegar as coisas. Esse dia eu fui pegar umas latinhas ali, aí o homem saiu com ignorância, e ela falou várias vezes, eu fiquei com ódio daquele homem, e eu analisando, eu digo, meu Deus, de nada eu adianto apenas uma palavra, falar para ela que toda essa realidade dura e cruel que ela está vivendo é sustentada e criada por esse estado de espírito. Como ela sente prazer em se sentir coitadinha, como ela sente prazer de contar suas desgraças, de contar suas dores, de contar suas lamúrias, tudo tão somente para despertar uma piedade dela, uma dó dela. O ser humano é tão grande para querer tão pouco. Eu trabalho com pessoas há mais de 15 anos. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que tem solução para aquela senhora. E a solução está exatamente em remover aquele estado de espírito. É para aquela senhora e para você. A maioria das pessoas que sofrem, que tem problemas de saúde, que tem problemas financeiros, é saindo de um problema e entrando outro. São elas mesmas que atraem com aquele espírito de coitadinho, com aquele espírito de vítima. Eu conheço pessoas que foram rejeitadas uma vida inteira, pessoas que passaram a vida inteira querendo o reconhecimento de alguém e não teve o reconhecimento dessa pessoa. Quer dizer, a pessoa se perder, ela não vive mais a vida dela para tentar agradar o outro. O tempo foi passando, isso se tornou uma doença. E quando a pessoa adoece, agora sim, agora ela tem a piedade, ela tem a atenção daquela pessoa que ela passou a vida inteira querendo atrair. Sabe o que vai acontecer? Lá no fundo essa pessoa passa a amar a enfermidade. Eu tô olhando aqui para meus pés aqui para você ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Ó. Uma caranguejeira. Então deixa eu concluir a mensagem. Só que essa enfermidade que já está em processo, você sabe o que vai acontecer. O conselho que eu lhe dou, se livre imediatamente desse espírito de vítima, desse espírito de coitadinho ou de coitadinha, desse espírito que é o responsável em manter a sua vida como está. Você pode ter certeza. Se você modificar 1 milésimo do seu estado de espírito, automaticamente você muda na mesma proporção que na tua realidade física. Você pode ter certeza disto. Então aí eu deixo esse recado para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já deixe seu like, seu comentário. E eu vou continuar aqui na minha caminhada, ó. Sol bonito. Pra cá, ó, a estrada. Uma águia eu vou acima dos problemas. No mundo a guerra e dor, mas minha salvação me garante o Senhor. Os problemas da vida só me fazem crescer, faz amadurecer e me leva a ter experiência com Deus. Eu sou mais, muito mais que vencedora. Onde todos pararam, as forças acabaram, eu em frente vou. Eu sou